Amadeu, essa informação foi divulgada na imprensa aqui de Brasília, que o presidente teria decidido e comentado ali com amigos, articuladores, que ele definiu o nome do Flávio Bolsonaro para ser o candidato dele à presidência da República. Então, a partir de agora, a informação que se tem é que ele deve viajar mais o país e se portar como pré-candidato para enfrentar aí o presidente Lula. Do ponto de vista da estratégia bolsonarista, e que foi externada pelo Eduardo Bolsonaro desde quando ele foi para os Estados Unidos em março, isso ia acontecer. Eu, por exemplo, já falava aqui há muito tempo. Os Bolsonaro, o ex-presidente, não vai abrir mão de ter um puro sangue para a disputa, até porque os votos são dele. Afunilou. E quando o Flávio fez aquela convocação da vigília e se mostrou, depois do problema do Eduardo com a justiça, o nome assim mais... Ele é Michele, né? A escolha era essa. A escolha do Jair era Michele ou Flávio. Então, eu acho que ele até se antecipa, o ex-presidente, sendo essa a decisão definitiva, ele se antecipa a especulações, porque daqui a pouco ia sair pesquisa. Quem é melhor para o bolsonarismo? Michele ou Flávio? E aí ia dar Michele, hein? Então, eu acho que o Bolsonaro já antecipa e diz que era o filho dele representando o legado, Ari. Muito bem. Amadeu, vamos lá. Primeiro, na minha avaliação, na minha análise, não é o melhor nome da direita. O ideal para derrotar Lula seria Tarcísio de Freitas, com o apoio da família Bolsonaro, o apoio verdadeiro, o apoio mesmo ali empenhado. E aí os bolsonaros poderiam indicar o vice. Por quê? Porque Tarcísio tem, além do voto bolsonarista, se o Bolsonaro mandasse, aqueles fiéis 30%, ele também teria boa parte do voto pêndulo, o voto de centro. E aí ele teria uma chance real. Já um nome com o sobrenome Bolsonaro, na minha avaliação, perde esses votos de centro, que se assustaram muito com os ataques à soberania brasileira, que já perderam a paciência com o clã Bolsonaro e não votam em um Bolsonaro. Então eu acho que é melhor para o Lula que seja alguém com o sobrenome Bolsonaro. Dito isso, é o melhor nome entre os Bolsonaro, na minha avaliação. Porque a Michele, ela não é uma Bolsonaro de fato, ela é casada com o Bolsonaro. E dos três filhos... Não é sangue, né? Não é sangue, exato. E o Flávio, dos três, convenhamos, né? É o mais centrado. É o mais centrado. O Flávio é o mais centrado. É aquele cara que dá para conversar, sentar numa mesa, travar um diálogo. Então ele é o melhor nome, realmente. E olha, eu fiquei me lembrando agora, vocês vão lembrar também, recordar, quando o Ciro saiu de uma reunião com o Bolsonaro estava na casa dele. A última reunião do Ciro com o Bolsonaro, o Ciro saiu com um semblante assim de cabeça baixa. Não, nós vamos ver, não sei o quê. E depois dali o Ciro já não falou mais de eleição presidencial e já veio para o Piauí para tratar da reeleição dele. Eu acho que ali, Bolsonaro, o Ciro já sentiu que não ia rolar Tarcísio candidato com apoio de Bolsonaro. Tarcísio pode ser candidato, mas com apoio de Bolsonaro não ia rolar. Acho que o Ciro sentiu naquele momento. É só uma impressão que eu tenho. Fala, Denis. E diga-se de passagem, Amadeu, aí a gente percebe, né, o quanto o Bolsonaro ele pode fazer esse trabalho de transferência de votos para outros nomes que sejam da sua família, né, o caso do Flávio Bolsonaro. Com relação ao nome, né, entre Tarcísio, Flávio, Eduardo Bolsonaro, eu gosto de todos esses nomes, né, eu acho que são nomes possíveis que podem aí ter a continuidade do trabalho feito aí pela direita, né, que tem essa liderança de Jair Messias Bolsonaro. Agora, também tem os votos ali de São Paulo, né, que Tarcísio de Freitas vai tentar essa reeleição lá no governo de São Paulo. Acho que isso também passa por essa negociação que foi feita para a indicação do nome do Flávio. Você falou agora há pouco com relação ao comportamento, né, do Flávio, desde aquele momento em que houve aquela convocação com relação aquele momento de oração que ia ser feito ali pelo Bolsonaro, a gente já percebia. Ali ele tem um discurso mais moderado e percebe-se que ele tem buscado essa liderança para si, possivelmente já com essa orientação do pai. Então, eu acredito que, de fato, se o Bolsonaro, de fato, não conseguir ser o candidato, se não for votada a anistia até lá, de fato, pode ser aí o Flávio o nome da direita.
O Flávio, numa live, estava até clamando, orando, o Senhor dos Exércitos. Ele nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso. Ele estava na live, o Senhor dos Exércitos, Deus está acima de tudo. Rapidamente, Eliezer. Eu concordo totalmente com a análise do Ari. Eu acredito que escolher um dos filhos por uma questão de sobrenome é falta de pragmatismo. Eles estão aí arriscando perder o voto anti-Lula. Existe essa porção do eleitorado que é anti-Lula, independentemente do nome da família Bolsonaro. E também vejo assim, uma possibilidade remota deles mudarem de ideia quando estiver mais próximo do registro de candidatura, quando eles perceberem que só o bolsonarismo fisiológico não vai ser suficiente para vencer o governo. Vai lá, Franci. E, Amadeu, cá entre nós, eu tenho as minhas dúvidas se o Bolsonaro e seus filhos gostariam da eleição de Tarcísio de Freitas, porque isso representaria um fim político praticamente de Bolsonaro e desse grupo, como principal representante da direita brasileira. Tarcísio de Freitas, sendo eleito presidente da República, ele ocuparia esse espaço que hoje é de Jair Bolsonaro. E como aconteceu com o PSDB, nesse confronto com o PT e Bolsonaro tomou o espaço do PSDB, ele correria esse risco, sim, com Tarcísio de Freitas. Então, pensando por esse lado, acredito que a decisão da família é totalmente correta, porque eles não querem perder o protagonismo desse grupo político. Então, independente dos bolsonaristas fiéis, quando se tem ali uma perspectiva de poder, o negócio muda de figura. Eu vou dizer mais. Se o Tarcísio fosse o candidato ungido de todos, ganhando ou perdendo, ele ia virar o líder da oposição. Perdendo era o líder da oposição, ganhando era o governo, o presidente. Então, eclipsaria Bolsonaro e família. Agora não. Sendo Flávio, aí é a mesma situação. Ganhando ou perdendo, seguem os Bolsonaro. Inclusive com uma bancada grande na Câmara e no Senado. Vamos seguir aqui por falar em Senado, é a manchete do Mariano sobre a lei do impeachment, questão aí envolvendo o Senado